E na sessão desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, foi aprovada diversas pautas do Legislativo e Executivo. Entre elas estão a regularização do transporte escolar e a instalação de faixa de pedestre na Barra de Macaé. Esse e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Primeiro secretário. Colocar para aprovar as atas das sessões ordinárias dos dias 24/10 de 2023, 22/11 de 2023, 5/12 de 2023 e 12/12 de 2023. Colocar em votação as atas das sessões ordinárias dos dias 24/10 de 2023, 22/11 de 2023, 5/12 de 2023, 12/12 de 2023. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, se aprovado. Projeto de lei do Executivo número E003/2024, promovente chefe do Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre alterações na Lei 5.156 de 2024, de 4 de janeiro de 2024, com vistas à abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Única discussão. Única discussão do projeto de lei do Executivo E003/2024, promovente chefe do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação nominal. Alain Mansur. Amaro Luiz. César, Edson Chiquini. George Jardim. Isa Vicente. A favor. José Preste, a favor. Luciano Diniz. Luiz Matos. A favor. Paulista. A favor. Paulo Paes. Professor Guto. A favor. Rafael Amorim. Reginaldo Hospital. A favor. Ronde Macaé. A favor. Tico Jardim. 13 favoráveis, senhor presidente. Não. Contamos 13 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovado. Projeto de lei do Executivo número 1004/2024, promovente chefe do Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre alteração da Lei Municipal de número 5.156 de 2024, de 4 de janeiro de 2024, com vistas à abertura de crédito adicional e especial e da outras providências. Única discussão. Discussão única e votação do projeto de lei do Executivo E004/2024. Promovente chefe do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação nominal. Moção. Alain Mansur. Amaro Luiz. Edson Chiquini. George Jardim. Isa Vicente. A favor. José Preste, a favor. Luciano Diniz. A favor. Luiz Matos. A favor. Paulista. A favor. Paulo Paes. A favor. Professor Guto. A favor. Rafael Amorim. A favor. Reginaldo Hospital. A favor. Ronde Macaé. A favor. Tico Jardim. Contamos 14 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovado. Moção 039 de 2024, promovente Newton César Pereira, moção de aplauso ao delegado Pedro Emílio de Souza Braga, em especial a sua pronta resposta e eficiência durante o registro de ocorrência relacionada à tentativa de roubo seguido de morte ocorrida em 16 de fevereiro de 2024 neste município. Moção 039/2024, promovente Newton César, em discussão. Eu gostaria aqui de apenas ressaltar o grande trabalho do nosso delegado, o doutor Pedro Emílio. Vem desenvolvendo um grande trabalho, por isso que o índice criminal diminuiu bem na cidade. A gente já pontuou aí na questão da questão de grau na questão de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A gente teve aqui um evento no ano passado, onde a gente recebeu aqui todas as autoridades
de segurança pública, né? Onde a gente teve aqui a presença do deputado, então, Chico Machado, e ressaltou um grande número, um grande avanço. Isso a gente deve aí ao delegado da Polícia Civil, doutor Pedro Emílio, e todos o corpo, né, que integra ali a ADP aqui de Macaé. Então, não poderia aqui deixar de ressaltar aqui nesse grande BO aqui que teve aqui na cidade de Macaé, e a gente teve aqui a apreensão, então, desse ato criminal aqui. Então, gostaria de ressaltar aqui o grande trabalho do doutor Pedro Emílio à frente aqui da Delegacia de Macaé. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, está aprovado. Moção 040/2024, promovente Newton César. Moção de aplauso ao policial civil Samuel Alves de França, ressaltando a sua pronta resposta e eficiência durante o registro de ocorrência relacionada à tentativa de roubo seguido de morte ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2024 neste município. Moção 040/2024, promovente Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, está aprovado. Moção 041/24, promovente Nilson César. Moção de aplauso à policial civil Carolina Soares Barbosa Vieira Barra, ressaltando a sua pronta resposta e eficiência durante o registro de ocorrência relacionada à tentativa de roubo seguido de morte ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2024 neste município. Moção 041/2024, promovente Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, está aprovado. Moção 042/2024, promovente Newton César. Moção de aplauso ao policial civil Leandro Irias da Silva, ressaltando a sua pronta resposta e eficiência durante o registro de ocorrência relacionada à tentativa de roubo seguido de morte ocorrido em 16 de fevereiro de 2024 neste município. Moção 042/2024, promovente Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 012/24, promovente Isa Vicente. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja trazida a esta casa a balança da frota de ambulâncias do município, contendo modelos, ano de fabricação e última revisão. Quantas estão sem climatização e quantas estão inoperantes? Requerimento 012/2024, promovente vereadora Isa Vicente, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 014/2024, promovente Isa Vicente. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações a respeito do estado em que se encontra o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, criado por meio da Lei Municipal número 2130 de 2001, eventuais planejamentos para o fundo e, caso inativo, qual seria a expectativa da sua reativação? Requerimento 014/2024, promovente vereadora Isa Vicente, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 017/2024, promovente Ronde Macaé. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações sobre a existência de estudo para a instalação de faixa de pedestre na rodovia Amaral Peixoto, em frente ao ESF da Barra, no bairro Barra de Macaé. Requerimento 017/2024, promovente vereador Ronde Macaé, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 018/2024, promovente Alain Mansur. Assunto: requer regimentalmente ao envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações sobre a previsão de obras para abertura de espaço na Praça Arlindo Mourão, na Aroeira, onde realizam atividades físicas. Requerimento 018/2024, promovente vereador Alain Mansur, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação.
Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 019/2024, promovente Alain Mansur. Assunto requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações sobre a reforma do espaço público com mesas de jogos na Alameda Etelvino Gomes, em frente ao número 40, localizado no bairro Riviera Fluminense, conforme indicação 1248 de 2023. Requerimento 019/2024, promovente vereador Alain Mansur. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 022/2024, promovente Isa Vicente. Requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações sobre a viabilidade da instalação de ponto biométrico na nova sede do Conselho Tutelar 2. Requerimento 022/2024, promovente vereadora Isa Vicente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, aprovado. Requerimento 026/2024, promovente Luiz Matos. Assunto requer a mesa diretora que envie ofício ao ilustríssimo senhor responsável pela SEDAI a fim de que se tome providências imediatas quanto ao vazamento de água que está ocorrendo na Avenida Nilo Peçanha, ao lado do número 15, bairro Vale das Palmeiras, Macaé, RJ. Requerimento 026/2024, promovente vereador Luiz Matos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 043/2024, promovente Jean Jardim. Assunto requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações se existe algum planejamento para manutenção ou substituição da ponte da estrada de São Bento, distrito do Sana. Requerimento 043/2024, promovente vereador Jean Jardim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 044/2024, promovente Newton César. Assunto requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações acerca de possibilidade de se realizar alterações na Lei 2.779 de 2006, em especial nos incisos 2 e 3 do artigo 14, para que possa ser considerado também o ano modelo do veículo como requisito de contagem inicial de tempo para entrar e operar no serviço de transporte escolar. Requerimento 044/2024, promovente vereador Newton César. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 045/2024, promovente Newton César. Assunto requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações acerca de possibilidade de se realizar alterações na Lei 4.951 de 2022, que cria o programa denominado Melhoria da unidade habitacional, a fim de possibilitar que o programa possa abranger melhoria da unidade habitacional para fins de acessibilidade de pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Requerimento 045/2024, promovente vereador Newton César. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem, se aprovado. Requerimento 048 de 2024, promovente Newton César. Assunto requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações acerca da fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Educação sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.935 de 22, que trata da obrigatoriedade de capacitação e noções básicas de primeiro socorro de professores, funcionários de estabelecimento de ensinos públicos e privados. Requerimento 048/2024, promovente vereador Newton César. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levantem. Aprovado. Requerimento 050 de 2024, promovente Newton César. Assunto requer a mesa diretora expedição de correspondência ao ilustríssimo senhor representante da empresa Enel Brasil S.A. em Macaé, na forma da Lei
do artigo 138, inciso 3º, do regimento interno desta Casa, solicitando o convite ao representante da Enel Macaé para o grande expediente da sessão do dia 12 de março de 2024, às 10 horas. Requerimento 050/2024, promovente Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Do contrário, se levante. Aprovado. Requerimento 049 de 2024, promovente Newton César. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações acerca da fiscalização por parte da Secretaria Municipal Adjunta de Defesa Civil sobre o cumprimento da Lei Municipal número 4.791, 2022, que trata do Programa de Prevenção, Combate a Incêndio e Primeiro Socorro, em especial nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica e da recreação infantil. Requerimento 049/2024, promovente Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Do contrário, se levante. Aprovado. Requerimento 046 de 2024, promovente professor Michel. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando que informe a possibilidade de manutenção e recapeamento do asfáltico nas ruas do bairro São Marcos. Requerimento 046/2024, promovente vereador professor Michel, em discussão. Não haver quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Do contrário, se levante. Aprovado. Indicação 054 de 2024, promovente Isa Vicente. Indica a criação de editais municipais específicos para o setor cultural, a fim de fomentar o conhecimento e movimentar a economia local. Indicação 054/2024, promovente vereadora Isa Vicente, em discussão. Quem está aqui? Primeiro secretário. É o que continha, senhor presidente. Uma das principais causas de mortalidade infantil é o engasgamento. E o vereador Reginaldo relatou para a nossa equipe como ele socorreu uma criança de 3 meses. Eu, pessoalmente, tive uma experiência, muito gratificante para a minha vida, ter salvado uma criança, e vi naquele dia também o quanto é importante, o treinamento. Eu, como profissional de saúde, encontrei uma vez uma mãe na rua, correndo com uma criança, e assim, pelo desespero da mãe, pela situação, a gente deu para deduzir que era um engasgamento. Eu parei meu carro, pude abordar a mãe muito nervosa, não queria soltar a criança, eu tive que mesmo que tomar da mãe, a criança, para poder fazer a manobra e conseguir fazer com que aquela criança vomitasse uma papinha que ela estava interessante, que era uma papa mesmo, dessa comprada em supermercado, muito gelatinosa, grossa, e a criança tinha 3 meses, e eu pude ali fazer a manobra e salvar aquela criança. Hoje essa criança é uma menina, tem 6 anos, moradora aqui do nosso município, e eu me senti iluminado por Deus naquele dia de ter feito, de ter participado daquela ação ali e ter salvado aquela criança. Esse assunto foi debatido por vários vereadores e também pelo autor da lei, que relatou sobre a importância do primeiros socorros para professores e funcionários, com o objetivo de prevenir acidentes nas escolas. Esse é um projeto de lei de número 4.935, 2022, onde é de autoria minha, do vereador George Jardim, do vereador Ronde, onde foi sancionado pelo prefeito Elbert Rezende. Hoje nós cobramos aqui na Câmara a execução desse projeto, um projeto a qual ele traz o ensinamento aos profissionais da educação para que possa fazer os primeiros socorros. O que nós estamos cobrando hoje, que a secretaria, que tem a responsabilidade de cobrar, de executar isso aí, que venha a botar o projeto para funcionar, botar o projeto que seja, na realidade, executado. Porque, vejamos bem, uma criança que passa um engasgamento, vamos dizer assim, ou num colégio tão distante onde não está o profissional da saúde. Esse profissional do colégio, da educação, que seja o professor, que seja o auxiliar de serviço, esse profissional, sendo ele, na realidade, qualificado para tal ato, no momento de
execução desse primeiro socorro, ele vai salvar a vida. Quero dizer também que esse projeto, ele não é só para a escola pública, ele também é para a escola privada, né? Então, é um projeto de grande alcance, é um projeto que nós vemos que, na realidade, vai salvar a vida. Nós temos alguns relatos, né? Na própria cidade, no passado, nós temos um relato recente agora na cidade de Rio das Ostras, né? Onde uma criança veio a óbito pelo engasgamento. Acredito eu, né, que sabemos aí, se tivesse esse profissional qualificado para dar essa atenção, esse atendimento emergencial nesse momento, né, talvez teria salvado essa vida. Então, é o teor e é o objetivo desse projeto hoje, onde esse projeto ele vem somente trazer a preservar a vida humana, né? Esse é o objetivo do projeto. Outros vereadores comentaram sobre a urgência em capacitar os profissionais da educação para proteger ainda mais as crianças do município. Também gostaria de ressaltar o requerimento. A gente acompanhou aí na última semana e a gente fala de quase 44 mil alunos na rede pública de ensino, né? O vereador George ressaltou, entendeu, na manhã dessa terça-feira, né, também a questão do projeto de lei elaborado pelo vereador George e vetado, então, pelo governo. Eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, tá? A gente tem, por exemplo, instituições, por exemplo, que podem capacitar esses profissionais, a Cruz Vermelha mesmo é um, né? A Cruz Vermelha mesmo é um, capacitar esses profissionais, entendeu? E a custo praticamente que zero, é só a gente ter uma força de vontade, um planejamento da Secretaria de Educação, tá? Para que a gente não veja o que aconteceu na cidade de Rio das Ostras, né? A gente sabe que faltou ali, entendeu? Uma agilidade no primeiro socorro daquela criança, né? Eu acho que a forma do que pegaram aquela criança, eu acho que não foi da maneira correta, tá? Segundo informações que a gente apurou, entendeu? Foi uma fruta, um jamelão que a criança comeu, né? E, na verdade, ocorreu essa fatalidade na cidade de Rio das Ostras e a família é de Macaé, tá, gente? A família é de Macaé. Não, foi uma fruta, jamelão, segundo informações, entendeu? Foi um caroço da fruta que quando os profissionais de educação, entendeu, fizeram o primeiro socorro, fizeram de maneira errada, entendeu? Fizeram massagem, entendeu, na parte abdominal da criança, entendeu? E, na verdade, ela, entendeu, ingeriu mais o caroço, então acarretou na morte dessa criança. Então, eu acho que a gente podia voltar à discussão da questão do projeto de lei do vereador George, tá? E aí eu sugiro ao vereador George que a gente possa elaborar a proposta, entendeu, de uma outra maneira para que a gente avance nessa questão. Eu acho que a gente poderia, né, colocar um ponto de interrogação nisso, tá? Para que a gente não passe o que aquele colégio, aquela creche passou na cidade de Rio das Ostras. Lamentavelmente, a gente presta aí a nossa solidariedade à família, presta a nossa solidariedade ao colégio, porque foi uma fatalidade e uma questão muito triste que aconteceu aí na última semana. Senhor presidente, o vereador George trouxe esse assunto à casa, eu fui um dos que aplaudi, achando a importância, entendendo a importância do projeto. E hoje, através do requerimento do César, do nosso presidente Newton César, vem cada vez mais fortalecer, né, o entendimento dessa casa com relação à necessidade de que se preparem pessoas de dentro do ambiente escolar para que possa executar, no momento desse, os primeiros socorros. Muito obrigado. É claro que precisa ser discutido, né? Treinar quem? Profissional da área de saúde e educação? Ou qual é a melhor opção? Colocar um profissional
preparado em primeiros socorros, um em cada unidade. Isso é uma matéria que tem que ser discutida, mas tem que ter. Tem que haver. Principalmente, essa criança não sabia qual foi o motivo, qual foi a razão ou o que causou essa criança vir se engasgar. Um caroço de jamelão. Principalmente se ele tiver verde, né? A cica dificulta mais ainda a retirada desse corpo estranho, né? Então, tudo isso aí tem que ser colocado em pauta, porque às vezes a pessoa está acostumada, né, no feijão com arroz. Quando acontece o pior, em vez de salvar, mata. Tá? Então, uma pessoa para estar... por isso que eu já falo, pega algum profissional da área e coloque. Botar curioso ou pessoa pouco treinado, ao invés de salvar, vai matar. Tá? Então, fica a minha dica aqui, que realmente essa matéria tem que voltar a ser discutida e tentar ver qual o melhor caminho. Eu opto em colocar um profissional de primeiro socorro em cada unidade. Eu acho que vai ficar barato, porque uma vida não tem preço, principalmente de uma criança. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, muito bom dia aos colegas, bom dia ao público presente que nos assiste. É só a título de sugestão, puxar o projeto que foi vetado no sistema e ver qual foi a razão do veto, para a gente poder, então, ver o que pode ser feito. Ah, a lei existe? Foi aprovada? Então, por que não é implementada? Por que não é implementada? Vai esperar acontecer o que aconteceu lá? Né? É isso que a gente fica na dúvida. Muito obrigado. Presidente, bom dia a todos. Saudar a vereadora Isa, os vereadores aqui, quem nos acompanha na rede social, quem está aqui no plenário, agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais um dia. Presidente, já existe uma lei estadual aonde, dependendo do tamanho da escola ou da repartição pública, tem que ter um bombeiro civil. Existe uma lei estadual que, dependendo do tamanho da escola ou da repartição pública, tem que ter um bombeiro civil para atender essas situações. Então, seria um caso da gente começar a estudar para a gente também poder colocar aí nas escolas ou nas repartições públicas um bombeiro civil para atender essa demanda, para que a gente não deixe acontecer o mesmo que aconteceu em Rio das Ostras aqui em Macaé. Então, seria bom aí a Secretaria de Educação, a Secretaria responsável, tentar pensar nisso. Obrigado, presidente. Presidente, só lembrando também que existe uma lei federal desde 2018, que é a Lei Lucas, tá? É uma lei conhecida aí no Brasil todo, a Lei Lucas, que implementa exatamente isso. Atendimento e primeiro socorro para todos os professores, auxiliares de serviços escolares do Brasil todo, tá? Essa lei já existe federal. Obrigado. Presidente, colegas vereadores, essa é uma discussão muito boa. Quero esclarecer o seguinte. Essa lei, no governo anterior, eu entrei com ela e, para minha insatisfação, um governo que era de um médico, prefeito anterior ao que era médico, e entrei com essa lei, sabendo dessas preocupações e aonde uma criança no colégio mais distante de um socorro, precisava aí de um atendimento imediato, né, para tentar salvar a vida. E, na verdade, o governo anterior, o governo de doutor Aloysio, vetou esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele retornou através do vereador Ronde Macaé, a qual eu também participo em conjunto com ele desse projeto de lei, aprovado por essa casa aqui por unanimidade, e aí aprovado pelo prefeito Welpt e sancionado pelo prefeito Welpt. A lei existe. Agora, precisa, né, do responsável, que aí eu acho que sim, é a Secretaria de Educação, que domina o assunto, tanto escola pública como escola privada, que não é só para o atendimento de primeiros socorros, que a lei está falando aqui, é em escola pública. É escola pública e escolas privadas. Então, é de grande emergência a colocação dessa lei em andamento, em execução, porque ela foi sancionada em 27 de outubro de 2022 pelo prefeito Welps, e nós já estamos em 2024, né, e nós não vimos agora por parte dos responsáveis, né, algum atendimento, alguma
iniciativa, na realidade, de uma execução dessa lei. Nós estamos vendo aí os acontecimentos, nossas crianças, como relatou o nosso presidente aqui, de uma criança que veio a óbito devido ao engasgamento, não é isso? E espero que nós não sofremos isso na pele em nosso município, que os pais de aluno não sofram isso na pele, para que essa lei em si depois possa ser implantada. Ela tinha que ser implantada imediatamente, dentro do prazo que é exigido para ser implantada, e até hoje não foi implantado, senhor presidente. Então, se for preciso, mexer no projeto de lei para o bem-estar dessa garotada, dessa formação desse profissional, para ter o primeiro socorro, que nós possamos aumentar, melhorar mais ainda, pode ter certeza que eu sou a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Durante a sessão de hoje, os vereadores fizeram um minuto de silêncio pela morte da Ana Luz Malta Gomes, de 4 anos, após engasgar em uma escola no município de Rio das Ostras. Atendendo então o requerimento do presidente dessa casa, pedir que todos fiquem de pé, um minuto de silêncio pelo falecimento da criança Ana. Em Macaé, existe uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público e particulares, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Além desse assunto, os vereadores também falaram sobre a atual situação dos cemitérios de Macaé, a regularização do transporte escolar, a instalação de faixa de pedestre na Barra, a implementação de acessibilidade no município, o serviço prestado pelo Correio localizado na região serrana, o mutirão de combate à dengue, o atendimento do CAD único sobre o CRAS itinerante e, por fim, sobre a obra da Ponte da Bicuda Grande e Bicuda Pequena. Mas a gente vai aqui de encontro, né, para que a gente possa, vereador Guto, provocar a Secretaria de Educação para que elabore um projeto de lei, tá, para que a gente tenha um entendimento da questão do ano e da questão da manutenção desses carros. Porque a gente sabe que pelo ano dos carros, a gente já praticamente impossibilitaria essa questão dos veículos de transporte, entendeu? Continuar no contrato. Uma vez que esses carros, né, não dê a mínima condição, a Secretaria de Educação fica prejudicada. Por quê? Pela rotação dos carros e pela rota desses carros, né? Por exemplo, a gente vê na região serrana, vereador Paulo Pai, vereador Zé Pré, vereador Tico, vereador George, sabe muito bem a questão da onde esses carros, por exemplo, a gente tem um exemplo claro aqui, o Cerro Frio, né? Como que um carro comum, por exemplo, em tempo de chuva, vai subir lá para pegar as crianças? Cachoeira, não é? Sana, não é? Frade, Boa Alegria. Então, a gente, através do requerimento, a gente provoca, mas a gente pede também ajuda, também parte da Comissão de Educação e do vereador Guto, para que a gente possa encaminhar para casa e a gente regulamentar isso. Porque o exemplo que eu dei foi dividir com a secretária Leandra a responsabilidade, por exemplo, desses carros, né? Passaria, por exemplo, a responsabilidade para um organismo de inspeção credenciado ao Denatran, né? Aqui em Macaé são 2 organismos, né? Então, a gente conseguiu ter um entendimento e a gente conseguiu com que o transporte escolar não fosse prejudicado. E aí a gente agradece e parabeniza o entendimento da secretária e junto aos procuradores que acompanhou ela na questão da reunião. O vereador Tico, o vereador George esteve presente, o vereador Edson, não sei se esteve, na última reunião, teve também presente e a gente conseguiu fazer um entendimento. Mas a gente precisa regulamentar isso através de projeto de lei, vereador Guto, para que a gente dê aí um prazo maior a esses carros, por exemplo, que têm a sua vida útil, né? Porque a gente vê muitos carros, por exemplo, antigos, que estão melhores do que os novos. E eu tenho certeza que todos os motoristas de transporte escolar aqui têm as suas responsabilidades e não vai fazer com que isso acarrete um problema para a Secretaria de Educação, né, e para o Executivo. Então,
o contexto do requerimento vai mais em direção a gente fazer um entendimento para que a gente tenha da Secretaria de Educação o projeto de lei, que a gente possa regulamentar isso e a gente possa entender de fato. Continua em discussão. Palavra itinerante e outra o mutirão do CAD único. O mutirão do CAD único, na semana passada fez Bosque Azul e também o CRAS Visconde nessa semana conseguiram atender aí 215 famílias, né? 415 famílias, né? 215 no Bosque Azul e 200 no CRAS Visconde. Então, assim, a gente vê uma ideia do nosso mandato que está ajudando a população. Outra também indicação nossa foi o CRAS itinerante. Hoje o CRAS itinerante está lá na Bicuda, né? Tem lá 15 famílias para serem atendidas pelo CRAS itinerante para estar aí atendendo essa população mais distante. Então, quero agradecer a secretária Sabrina. Presidente, só queria pedir à população ali do bairro São José Barreto que hoje o prefeito entrega a ordem de serviço da obra de urbanização do bairro São José do Barreto. Até uma indicação de uma verba impositiva minha. Então, só queria informar a população, que às vezes não está sabendo, que hoje lá no pavilhão do Parque de Exposição será entregue a ordem de serviço pelo prefeito Elbert Rezende, onde vai urbanizar todo aquele bairro ali, toda aquela região ali. Então, eu queria convidar a população do São José do Barreto que possa ir lá comparecer para poder receber essa ordem de serviço. Obrigado, presidente. Presidente, nobres colegas vereadores, apenas registrar, em pesquisa ontem, após o nosso debate aqui em relação à questão do drone para combate ao Aedes aegypti e outras doenças, né, que são geradas pela infestação de mosquitos, nesse período endêmico, nós apuramos que o mutirão dos agentes de combate a endemias está, nesse momento e desde o dia de ontem, realizando operações na região serrana. Então, é uma boa notícia, vista a necessidade aí, até o pedido de alguns colegas. Uma outra questão que também já pudemos compartilhar e solicitamos a intensificação do cronograma também de carro fumacê. Então, qualquer outra necessidade, a gente já está procurando discutir junto à Secretaria de Saúde e agradeço ao secretário Alexandre Cruz aí pelo empenho. Obrigado. Então, senhor presidente, as aulas já se retornaram, né? E eu sei que está difícil para a mobilidade dar um jeito no trânsito lá no bairro Lagomar. Moto na contramão, passando pela ciclovia, uma bagunça só. Então, eu queria pedir, mais uma vez, ver se a gente consegue botar pelo menos um guarda na frente da rua W16, que vai para o Colégio Balneário, um guarda em frente ao Colégio Paulo Freire e um na Norma Shirley. Isso que ficam na rua principal, onde tem um movimento maior. Já aconteceu acidentes ali. Então, enquanto não fazem uma modificação daquele trânsito ou uma melhora no trânsito, né, que coloque o guarda para poder ajudar a atravessar aquelas crianças. Então fica aqui, mais uma vez, esse meu pedido aí. Cezinha, nobres colegas vereadores, vereadora Ilza, público que nos assiste, tenham todos um bom dia. Presidente, ontem, na minha explicação pessoal, a gente levantou aqui um questionamento, junto com os demais vereadores que aqui estavam presentes, sobre a situação dos cemitérios da região serrana de Macaé. A gente sabe que é uma situação que já vem ao longo dos anos decorrendo, e eu acho que o melhor momento para a gente se discutir isso é agora, visto que nós aprovamos aqui dentro dessa casa uma subsecretaria de cemitérios. E eu acho que nada mais importante, ou melhor dizendo, quem tem que fazer essa parte é essa nova secretaria que está, né, foi formada e está agora sob novas direções. Eu acho que os problemas, quando a gente detecta e tem como solucionar, a gente tem que expor, né? E às vezes o cargo, o fardo, né, sempre cai para pessoas que às vezes a gente fala muito aqui, mas a gente se esquece do funcionário que está ali, que está dando o seu melhor e às vezes não tem uma salubridade, às vezes não é apropriado para aquilo e a gente fica debatendo, não chega a uma conclusão.
A minha fala aqui ontem foi realmente e especificamente para a gente dar um norte nessa situação. Se já existe uma subsecretaria, que a gente possa, né, sentar com o prefeito Elbert Rezende, o subsecretário, e a gente ali poder entender e a gente trabalhar essa forma, né, para que tudo seja resolvido. Né, os funcionários que vão trabalhar ali fiquem exclusivamente para atender essas questões, tanto na parte da manutenção, tanto na parte de sepultamento, enfim, são todas essas questões que a gente precisa resolver. Então, a minha fala foi justamente nesse sentido, de a gente poder organizar, a gente poder fazer, né, que as pessoas que, infelizmente, os familiares que têm que enterrar seus entes queridos, chega na hora da dificuldade, não sabe a quem recorrer, que na região serrana, né, como disse o vereador Jorge aqui ontem, sempre recorre à Secretaria do Interior, né, mas ali a gente vem se arrastando sobre isso, mas os funcionários não são capacitados para fazer tal coisa. Então, às vezes, conforme eu volto a falar, a gente às vezes está se debatendo aqui, mas a gente esquece que lá no serviço tem um funcionário que está se dedicando e às vezes não é apropriado para fazer aquele trabalho e está ali, né, para honrar, para não deixar acontecer, que isso não é de hoje não, isso já vem acontecendo de anos e anos atrás. Mas como nós vivemos um novo governo, um novo momento, principalmente para a nossa região serrana, que está sendo olhado com os outros olhos pelo governo atual Elbert Rezende, eu acredito muito que a gente vai conseguir solucionar esse problema e levar as soluções adequadas para a população. E uma das minhas falas também foi a questão dos Correios na região serrana. Né, hoje nós temos a presença aqui do vereador Reginaldo, que é um grande parceiro, e ele já entende um pouco dessa situação que nós já conversamos, e eu peço mais uma vez, vereador Reginaldo, para que a gente possa sentar, né, com a secretária Sabrina, com o nosso líder do governo, que é uma pessoa que tem feito um diálogo muito intenso, né, nas articulações do governo, para que a gente também possa tentar resolver esse problema, oferecer um serviço de qualidade para a população, a gente não ter o problema de funcionários que às vezes trabalha e no outro dia não trabalha. Então, essas coisas a gente tem que resolver. São coisas simples, mas que essa simplicidade, ela tem vezes que ela atrapalha o bom andamento, né, do poder público ali na região serrana. Então, eu queria aqui usar essa fala, justamente para a gente tentar solucionar, chegar a um bom senso, porque o prefeito sempre ele está ali de braços abertos para sentar, conversar, dialogar, mas para isso precisa também do apoio, nosso apoio. A gente que vive no dia a dia, o legislativo que vive no dia a dia, sabe bem, né, do que se passa. Então, queria aí fazer esse pedido ao nosso líder do governo, que é uma pessoa que tem tido um diálogo muito bom, juntamente com o vereador Reginaldo, os vereadores também que compõem a região serrana, para que a gente possa se unir, sentar lá e tentar resolver esses dois problemas, que hoje que eu vejo na região serrana, né, uma melhora muito grande, mas essas pautas não podem deixar de ser tratadas. Tá bom? Agradeço e que a gente possa tentar aí, solucionar esses dois problemas. Da explicação pessoal é a respeito da Ponte do Baião. Ponte essa, senhor presidente, que, na minha palavra, ela já vai ser um requerimento à mesa diretora. O transtorno que aquela ponte está causando à comunidade da Bicuda, Vossa Excelência é sabedor. O que tem passado os comerciantes a lentidão da construção da Ponte do Baião, da Bicuda Grande e Bicuda Pequena, não é brincadeira. O transtorno que tem dado para o turista chegar até nossas cachoeiras é numeroso no ponto de dificuldade desse turista chegarmos às cachoeiras da nossa Bicuda Grande e Bicuda Pequena. Esse turista que traz para a gente, é claro, para o comércio principalmente, a renda de qual o comerciante precisa. Ele precisa vender. Esse turista, no período principalmente de verão, ele fomenta esse comércio. Então, senhor presidente, a obra está a passo de tartaruga.
Você passa lá, a lentidão é muito grande. De um lado, até que de comum acordo com os proprietários, está sendo realizada a obra, né? Mas, enfim, o outro lado da ponte, onde tem que fazer um novo pilar, ainda não foi, o proprietário não liberou, o proprietário não negociou. Eu estou vendo, senhor presidente, do jeito que vai ali, se não tomar uma providência, vai ser obra para mais de 10 anos. E aí, senhor presidente, o que tem que ser feito nesse requerimento que eu faço até o governador, que esse requerimento ele possa ser encaminhado ao gabinete do deputado Chico Machado, que possa fortalecer essa fileira de uma construção provisória de uma ponte de estrutura metálica. Dessas pontes onde acontecem os desastres, está sendo o Exército montando essas pontes para dar acesso, ou fazendo um contrato, ou alugando, de forma, enfim, que dê condições de uma construção de uma ponte provisória até que aconteça essa ponte definitiva. Porque para acontecer a ponte definitiva, na lentidão que eu estou vendo a obra, ela vai demorar muitos e muitos anos. Então, senhor presidente, é fazer esse requerimento para que possa construir uma ponte provisória de estrutura metálica para que dê acesso à população da Bicuda, tanto ir, tanto vir, que dê acesso ao nosso turista, tanto ir, tanto vir, pela estrada que liga Bicuda Pequena, Bicuda Grande a Rio Dourado. Só para o senhor ver o transtorno da distância. Pessoa que sai da Bicuda Pequena, que tem que vir a Rio Dourado, a Rio das Ostras, ele dá uma volta de 44 quilômetros a mais, senhor presidente, por falta daquela ponte. E ali o acesso da Bicuda Pequena até Rio Dourado daria 10 quilômetros. Olha o tamanho e a necessidade da construção dessa ponte de estrutura metálica. Então, é o pedido que eu faço, e muito obrigado aí por ter me dado o tempo.